Este audiobook foi produzido nos estúdios dos Comunicadores Sem Fronteiras. O que significa ser justo? Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, dezembro de 2009. Introdução. Como você se vê diante de Deus? Você realmente acredita que os seus pecados foram perdoados por Ele e assume a posição de justo que lhe foi conferida por meio de Cristo Jesus? Se você já tomou posse dessa realidade, amém. Mas caso você ainda não se veja como filho amado, perdoado e justificado pelo Senhor, saiba que um alto preço foi pago para que estes sentimentos não fizessem parte da sua vida. Jesus veio justamente para reconciliar o homem com Deus, para trazer o perdão e tirar toda a culpa, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Essa é a essência do Evangelho. Jesus Cristo Salvador, sem culpa alguma, sem nenhum pecado, tomou sobre si todos os nossos pecados, para que pudéssemos ter a justiça de Deus. Amado ouvinte, que o Espírito Santo, por meio desta mensagem, possa ministrar em seu coração a verdade e que o Senhor o veja assumindo a posição de justo que lhe fora conferido. Abra seu coração e receba a palavra de Deus. Boa audição. O sacrifício. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. Existem pessoas que estão sendo destruídas pouco a pouco pela culpa, pelo medo, pela condenação. Quantas pessoas não conseguem tomar posse de tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz? A morte do Senhor é um fato, mas jamais poderemos esquecer que 3 dias após sua morte, ele quebrou as cadeias da morte e se levantou ressurreto, cheio de glória, cheio de vida. Ele está vivo. No Velho Testamento, o livro de Gênesis, capítulo 22, encontramos o relato do supremo teste que Deus fizera a Abraão. Este fora desafiado a sacrificar o próprio filho, Isaque. Por intermédio dessa experiência, podemos tirar algumas lições. A figura do jovem Isaque pode representar Cristo, pois ele fora obediente até a morte. Já Abraão, seu pai, pode representar Deus, porque não poupou seu próprio filho Jesus. Abraão foi desafiado por Deus a colocar o seu filho, Isaque, sobre o altar. Normalmente, se colocava um cordeiro sobre o altar. A oferta sempre era um cordeiro, mas ele fora desafiado a colocar o próprio filho sobre o altar de sacrifício. Diante daquele quadro, já conhecido pelo próprio Isaque, que já era um jovem, ele faz a seguinte pergunta: meu pai, aqui está a lenha, o fogo, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Gênesis capítulo 22, verso 7. Naquele instante, quando Isaque fez esta indagação, onde está o cordeiro? Creio que o coração do velho pai deve ter sentido uma dor horrível. Como responder ao próprio filho que ele seria o cordeiro? Isaque foi colocado sobre o altar, e no exato momento, quando Abraão levantou o cutelo para sacrificá-lo, o Senhor disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Verso 12. Sendo assim, Abraão levantou os olhos e diante dele estava um cordeiro. Então ele tirou Isaque do altar, pegou o cordeiro e o imolou. Gênesis capítulo 22, verso 13. Em Mateus capítulo 3, a partir do verso 13, encontramos o precioso relato do batismo de Jesus, para que tivesse toda a legalidade. Jesus Cristo sabia que era necessário ser batizado. Ao se aproximar de João Batista, que o batizara, esse apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. A resposta à pergunta de Isaque, onde está o cordeiro, veio por meio de João Batista: eis o Cordeiro de Deus. Logo, temos uma substituição ao contemplarmos Jesus Cristo na cruz como Cordeiro de Deus, sendo imolado, sendo sacrificado em nosso lugar, derramando o seu precioso sangue. Temos a mensagem eterna: Cristo como sacrifício em nosso lugar. Jesus tomou o nosso lugar, assumiu a nossa culpa, a nossa maldição, assumiu os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21.
Ser justos diante de Deus significa que você pode chegar diante dele sem culpa, sem complexo de inferioridade. Mas talvez você pense que isso seja impossível, romântico demais. Porém, não se trata de uma impossibilidade ou de um romantismo, mas de um fato, pois está registrado na palavra. E quando não se conhece essa verdade, vive-se uma vida de altos e baixos. Está escrito em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, muitas vezes a compreensão do que é ser justo torna-se distorcida. Muitos podem dizer que são justos, mas quando observamos a vida deles, percebemos que falta algo, falta paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Tive o privilégio de ser criado em uma igreja evangélica, igreja presbiteriana, e aprendi por meio do catecismo, que significa, segundo o dicionário Michaelis, doutrinação elementar sobre qualquer ciência ou arte, que justificação é o ato livre da graça de Deus, pelo qual Ele perdoa os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida pela fé. Assim como em Romanos capítulo 5, versos 17 e 18, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em sua vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como uma oferta veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Justificação é um ato de livre graça de Deus. Deus não precisava fazer isso para ser Deus, mas Ele escolheu fazê-lo. No momento em que uma pessoa crê em Jesus e o recebe como seu Senhor e Salvador, se converte, nasce de novo, ela é regenerada, reconciliada. Quando alguém se identifica com o Senhor e Ele é glorificado, as mudanças acontecem simultaneamente. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Mas Jesus levou sobre si todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele nos declarou livres e sem pecados pelo sacrifício. Somos livres de condenação. Somos justos. A palavra de Deus diz que não há um justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, verso 10. E todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 3, verso 23 e capítulo 6, verso 23. Somente Deus pode fazer isso. Só Ele pode nos declarar justos, pois pela graça fomos justificados. A justificação é um ato da livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa os nossos pecados. Muitos creem que Deus perdoa os pecados, mas têm dificuldade em acreditar na justificação. O Senhor nos perdoa. Tomamos posse do perdão, mas não conseguimos nos ver como justos diante dele. O perdão é uma realidade, mas existem pessoas que se dizem pecadoras, foram perdoados pela graça, mas não se veem como justificadas. A justificação. Na Bíblia vemos a triste história de Davi e seu filho Absalão. O texto de 2 Samuel capítulo 13 nos mostra exatamente a diferença entre o fato de a pessoa ter apenas a compreensão do perdão e ter o entendimento do que significa ser justo diante de Deus. Absalão tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. Davi, porém, tinha também outro filho chamado Amnon. E Amnon estava apaixonado pela sua meia-irmã Tamar. Na realidade não era amor, mas uma paixão, e ele queria Tamar de qualquer maneira. Tamanha era a paixão que Amnon começou a emagrecer. Veja o capítulo 13 de 2 Samuel, versos 1 a 23. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para o dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-se doente. Quando teu pai vier visitar, peço-te,
peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a preparar-me a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon, e fingiu doente, vindo o rei a visitá-lo. Aminon lhe disse: peço que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolo diante dele e o cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita comigo, minha irmã. Porém ele lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois sentiu Aminon por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que ele lhe voltara. Disse-lhe Aminon: levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é mim esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizestes. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço que o servia e disse: deita fora esta, e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinzas sobre a sua cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs a mão sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não te angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar, e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter esse forçado a Tamar, sua irmã, passados 2 anos. Absalão e Aminon eram irmãos, assim como Tamar. Quando Aminon forçou Tamar, houve incesto e morte na família de Davi. Absalão ficara furioso, revoltado e inconformado com o que acontecera com a irmã. E assim, durante 2 anos, Absalão arquitetara como se vingar do irmão, pois guardara em seu coração sentimento de vingança. Em 2 Samuel capítulo 13, versos 23 a 36, percebemos como Absalão, por meio de terríveis estratagemas, fez com que todos os filhos de Davi fossem levados. Então Aminon foi morto, seu sangue derramado e a vingança consumada. Vejamos o texto de 2 Samuel capítulo 13, versos 23 a 36. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com teu servo venha o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não tecermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? E, insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, eu vos disser: feri Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vô-lo ordena? Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Iam eles ainda a caminho quando chegou a notícia a Davi: Absalão feriu todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. Então o rei se levantou,
rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon. Pois assim já revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que seu irmão Itamar foi forçada por Aminon. Não meta, pois, agora na cabeça, ó rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aí vêm os filhos do rei, segundo a palavra do teu servo. Assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a voz choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Em todos os atos há consequências. Absalão errou e se tornou um fugitivo devido à escolha que fizera. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gessur. E Davi pranteava seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gessur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha consolado a respeito de Aminon, que era morto. Segundo Samuel, capítulo 13, verso 37 a 39. Durante 3 anos, Absalão, filho de Davi, padeceu a sua culpa. Ele estava sendo consumido pela culpa. Por outro lado, seu pai Davi não queria mais recebê-lo. Então, um amigo de Davi chamado Joabe resolveu tentar ajudar na reconciliação entre pai e filho. Sendo assim, Joabe apresentou a Davi uma mulher, dizendo que ela tinha 2 filhos que havia brigado no campo. Um matara o outro. Inconformada, a família de tal situação, ela decidiu recorrer a Davi e disse a ele: Ajude-me, minha família quer matar o filho que me restou. Prontamente Davi respondeu: Pode deixar, eu vou proteger seu filho, você terá a alegria de tê-lo junto a você. Imediatamente ela disse a Davi: Na verdade, essa é a sua história do Senhor e do seu filho Absalão. Vejamos 2 Samuel, capítulo 14, versos 12 a 14. Então disse a mulher: Permita que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei, meu senhor. Disse ele: Fala. Prosseguiu a mulher: Por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois, em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado, porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra, que já não se pode juntar, pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Davi então reconheceu e disse: Então o rei disse a Joabe: Atendi ao teu pedido, vai, pois, e traze o jovem Absalão. Verso 21. Desse modo, Absalão retornou a Jerusalém, depois de viver longe durante 3 anos. Disse o rei: Torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Verso 24. Absalão pôde voltar para sua terra, mas o rei lhe disse: Eu te perdoo, você pode voltar para Jerusalém, mas nunca mais verá minha face. Muitos estacionam apenas o perdão. Perdoam, mas não querem mais se relacionar. Voltam à posição a Jerusalém, vivem perto da casa do rei, sabem onde mora o rei, mas não têm comunhão com ele. Não veem a face do rei, tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Verso 28. O que significa isso? Davi perdoou Absalão, mas não o restaurou à posição de filho. Ele continuava expulso, tanto da casa como do coração do rei. A obra que Jesus Cristo realizou na cruz foi apenas nos perdoar, mas ele veio nos justificar, ele veio nos colocar na posição que tínhamos perdido. Quando somos perdoados, Deus nos vê como se nunca tivéssemos cometido pecado. Justificação é isso. Quando olhamos a realidade da morte de Jesus na cruz, sua agonia, seu sofrimento, surge, mesmo que inconscientemente, uma pergunta: será o que Deus está fazendo com seu filho quando ele estava ali na cruz? Diz a palavra que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Querido, querida, não há mais condenação. Levante-se como um justo e caminhe como um justo. Assuma a sua posição de justo em Cristo Jesus. O que estava acontecendo com Absalão? Absalão estava em Jerusalém.
em sua casa, mas ele não estava na casa do pai. Ele havia sido perdoado, mas o pai não lhe restaurara a posição que ele tinha, de estar sentado à mesa do rei, de estar olhando nos olhos do rei e o vendo como pai. Quando uma pessoa está longe, ela vê o rei apenas como rei. Assim também acontece com aqueles que veem Deus apenas como soberano. Ele realmente o é, mas ele também é pai. O nosso relacionamento com o Pai Celestial deve ser um relacionamento entre pai e filho, em que o filho sente muito respeito pelo pai, mas ao mesmo tempo há liberdade para abrir o coração. Deus anseia em restaurar a comunhão entre pai e filho. Ele anseia nos perdoar. A missão. No intuito de reforçar ainda mais o que Jesus fez por nós, vamos ler mais um texto que revela o amor incondicional de Deus, amor que nos perdoa completamente. Em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, a parábola do filho pródigo diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço lhe disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe pedirei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Esse rapaz cometeu erros tanto quanto Absalão. Ele foi para a terra distante, permaneceu ali por muito tempo, mas houve um momento de volta. Semelhantemente, isso também acontece nas nossas vidas. O filho mais moço errou, pisou feio na bola, mas se arrependeu e voltou para casa. Por causa das aflições que vivera, das experiências que tivera, esse jovem entendera a lição. Por isso ele ansiava falar àquele a quem tanto feria por sua decisão. Pai, eu pequei diante de Deus e do Senhor, eu não sou digno. Pai, eu quero viver na sua casa, eu quero viver perto do Senhor, mas eu quero que o Senhor me trate como um dos seus empregados, pois não sou digno de ser seu filho, eu não sou digno de sua herança, não sou digno do seu nome. Sou digno de viver com porcos, de comer comida de porcos, mas eu quero ficar perto do Senhor. Estou cansado de viver longe, quero, pelo menos, ver o seu rosto. Tudo o que ele queria era viver perto do Pai. Nem por um instante ele imaginou que receberia a posição que houvera perdido, pois era algo grande demais. Vejamos o verso 20. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Quando damos o primeiro passo para voltar, e o Pai sempre espera pelo nosso primeiro passo, Ele nos estende as mãos com compaixão, conforme o texto nos revela. Quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Esse fora o motivo da vinda de Jesus, trazendo a reconciliação. Jesus Cristo, durante todo o seu ministério, esteve sempre andando, caminhando. No entanto, parece que ele correu para chegar até o Calvário. Ele dizia: para esta hora eu vim. João capítulo 12, verso 27. Isso demonstra a compaixão do Senhor. O pai do filho, mais moço, teve compaixão do filho. Compadeci dele. Correndo, o abraçou e beijou. Ao olhar para a cruz, vejo os braços abertos do Senhor Jesus acolhendo o homem, abraçando quem não merece ser abraçado. O nosso Pai é cheio de amor. No momento em que o pai beijou o filho, este disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Verso 21. O grande drama de algumas pessoas é que elas voltam para Jesus, recebem o beijo dele, mas continuam dizendo: eu não sou digno. A condenação continua queimando no coração, e o coração continua cheio de remorso, de culpa e de medo. Essa fora a atitude daquele jovem. Eu quero ser apenas como um dos seus escravos na sua casa. Eu quero continuar cuidando de porcos.
Mas veja a resposta do pai. O pai, porém, disse aos seus servos. Ele não disse para o filho, ele disse para os servos que estavam ali à sua volta. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Lucas capítulo 15, verso 22 a 24. Deus tira os nossos andrajos, trapos, nossas justiças próprias, que são como trapos de imundícia diante dele, e nos veste com os atos de justiça de Cristo. Se você pudesse olhar o irmão com os olhos espirituais, você o veria vestido, mas não com as roupas naturais, mas com os atos de justiça de Cristo. Esta é a realidade. Olhe o que Deus faz. Ele não pega os trapos e manda lavar, não. Ele coloca uma roupa nova. Nós somos despidos do velho homem e somos vestidos do novo homem com a justiça de Deus. Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo. Anel é pacto, é aliança, é identidade. Anel nos faz lembrar de quem somos. Aquele rapaz dizia, eu quero ficar cuidando de porcos, ser um criado em casa. Mas o pai colocou um anel em seu dedo. Muitas vezes a pessoa tem um anel no seu dedo, mas prefere ficar cuidando de porcos, porque acha que voltar à posição de filho é algo inatingível. O pai o perdoou, o recebeu de volta. Aleluia! Ser justo é estar diante de Deus sem culpa, sem medo, sem complexo de inferioridade, olhando nos olhos do pai. O filho pródigo foi recebido, voltou à sua posição de filho, mas isso não aconteceu com Absalão. Durante 2 anos ele esteve em Jerusalém, foi perdoado, mas não conseguiu restaurar sua posição. A justificação é restaurar a nossa posição. Ponde-lhe um anel no dedo. O que significa? Deus não quer ouvir nada sobre seu passado. Ele não quer saber sobre os erros que você cometeu. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O filho mais novo voltou e, quando ele entrou em casa, não entrou como um criado, mas como um filho. Suas roupas foram trocadas, suas sandálias, o evangelho da paz, eram novas, em seu dedo o anel, e para festejar o regresso, mataram um novilho cevado. Cevado significa preparado. O novilho cevado estava sendo preparado para que eles comessem e regozijarem, porque o filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Agora vejamos Lucas capítulo 15, verso 25 a 31. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouvia a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao pai, há anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho te desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Já a situação em que se encontrava o filho mais velho era bem diferente. Ele estava em casa, tinha uma posição de filho, mas não desfrutava dessa posição. Ele andava com o anel no dedo, vestia as roupas que o pai lhe havia dado, porém não se via como filho, não assumira a identidade de filho. Ele dizia, pai, tu nunca me destes um cabrito sequer, eu nunca desfrutei de nada que o Senhor tem, e eu sempre lhe servi em tudo. O filho mais velho não entendia que ele era herdeiro, que tudo que o pai possuía também lhe pertencia. Não era necessário pedir para comer, para desfrutar dos bens do pai, pois isso o pai disse, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O moço mais velho não tinha conhecimento.
entendimento da sua posição. Estava sendo destruído. O irmão do filho pródigo não se diferenciava daqueles que serviam a seu pai. E muitos também vivem assim em suas casas. Não vivem como filhos, mas como criados. Vivem como se não fizesse parte da família. Não sentem liberdade para agirem como filhos. Não abrem a geladeira, não recebem amigos em casa. E assim também procedem junto ao Pai Celestial, uma vez que transferem para ele as experiências vividas aqui neste mundo. Acreditam que não há possibilidade de se achegarem a ele, pois não sentem liberdade para abrirem o coração, desabafarem, pedirem ajuda, e tampouco se veem como filhos, porque falta a posição. Amados, amadas, que nestes dias os seus olhos sejam abertos para que vocês possam se ver na mesma forma como Deus os vê. Conclusão. Conta-se que certa vez um irmão foi pregar a palavra para um grupo de pescadores, falar para eles de Jesus. Então, no meio da mensagem, eles fizeram uma pergunta: o que Jesus fez por todos nós? Estava presente ali um pescador mais velho, e a resposta viera dele. Com os olhos marejados de lágrimas, disse: Jesus fez uma troca comigo. Eu sabia que aquele não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Ele tomou nosso pecado sobre si e permutou conosco a sua justiça perfeita, e hoje podemos permanecer na presença de Deus sem culpa, sem qualquer mancha, como o próprio Jesus. Justificados, pois mediante a fé temos paz. Temos a paz da reconciliação. Temos a paz que só pode vir de Jesus. Quando você se vê como Deus o vê, tudo se torna diferente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 7. Está registrado na Santa Escritura que o amor de Cristo nos constrange. Que em nome de Jesus você tenha consciência da vida do Senhor em você. Que você escolha viver não simplesmente o perdão, mas a posição que lhe foi concedida pela graça de ser filho de Deus. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é para você, pois vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. E não se esqueça de que justificação é um ato da livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle. Somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida pela fé. Catecismo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém.
Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.